Luciano Maio, e o Jornal da Educação, desse dia 2, traz como primeira matéria o Conselho Nacional da Educação, que volta a se reunir na próxima semana em Brasília, em sua sede. No mês passado, houve uma reunião itinerante que foi feita em Florianópolis, e nesse mês a reunião será do Conselho Pleno e das Câmaras de Educação Básica e Superior. Há uma quantidade significativa de processos a serem analisados, considerando que houve um represamento de processos, mas o Conselho pretende avançar bastante nessa próxima reunião e ter principalmente apreciação de processos que sejam de temas de relevância. Estamos aproximando o fim de mandato de alguns conselheiros, mas que terão ainda assento nessas próximas reuniões e esperamos que possam contribuir com o fechamento de pareceres que são relevantes, que, uma vez homologados pelo Ministro da Educação, passam a ser resoluções. Aliás, há uma grande quantidade de pareceres não homologados ainda, e isso não é novidade, isso já vem se arrastando há alguns anos, mas há realmente uma pressão da sociedade para que o ministro defina a homologação ou a restituição para a reanálise dos pareceres. Não pode ficar eternamente aguardando um despacho, e esse despacho sem saber bem a sociedade por que não houve ainda uma homologação. No cenário internacional, nós destacamos o programa Erasmus, que é um programa realizado pela Europa para beneficiar prioritariamente os estudantes e os profissionais que atuam nos países da União Europeia. Entretanto, esse programa é um programa colaborativo na área da educação superior, juventude e desporto também, tem atuação em outros países. Então, há abertura para pessoas, inclusive do Brasil, possam integrar em instituições esse belo programa que já existe há muitos anos, mas é uma série de fomentos de apoio às instituições e aos profissionais que estão sendo formados, ou aqueles que já se formaram em universidades do continente europeu. Destacamos aí, dentro do cenário brasileiro, uma portaria ministerial da CAPES, definindo normas para pagamento de taxa de processamento de artigos para publicações no acesso aberto no âmbito do Programa de Apoio à Disseminação de Informações Científicas e Tecnológicas. Resumo é o seguinte: a CAPES paga para artigos serem incluídos no banco, que é um cenário aberto em termos assim, as instituições que têm interesse. Então, esses critérios, que são critérios que estavam definidos, foram redefinidos através de uma portaria ministerial, e assim nós temos os critérios, sabendo bem a definição do que são artigos, quais são os requisitos necessários para existir o desembolso pela CAPES, pela cessão desses artigos, para tornar-se domínio público, tornar-se abertos à participação. Então, isso foi uma definição do Ministério da Educação através da CAPES, e temos aí uma portaria nesse sentido. Tivemos um decreto também estabelecido pelo Presidente da República, junto com o Ministro, estabelecendo um valor de 4 bilhões e 500 milhões de reais para o Fundo Garantidor do FIES. O governo federal tem participado desse chamado Fundo Garantidor do FIES, e houve uma elevação de valores, passando agora para ser 4 bilhões e 500 milhões. É um número considerável. Obviamente, o FIES é um programa importante, mas esses números foram definidos, publicados no decreto, aumentando a participação do governo federal para o fundo. Tivemos também pelo MEC a publicação de um edital convocando as instituições de ensino superior ligadas a unidades hospitalares para o assunto do curso Mais Médicos, o curso de medicina, dentro do contexto do Mais Médico. Então, existem algumas faculdades de medicina, algumas instituições de ensino superior que têm atuação ligada a unidades de saúde, unidades hospitalares. Então, não quer dizer que sejam só voltadas à saúde, são instituições que também têm atuação no campo da educação. E o MEC estabelece, através desse ato,
o chamamento dessas instituições para participarem do novos cursos de medicina e algumas regras foram definidas por esse ato governamental. Tivemos também um outro decreto publicado definindo a participação, a criação de um comitê de participação do fundo para gerir a poupança de incentivo à permanência dos alunos na escola. Então, é um programa chamado PED-MEIA, chamado assim pelo governo federal, que apoia estudantes que não interromperem o estudo no ensino médio. A iniciativa é interessante, mas agora temos, além dos valores colocados, temos um fundo, um comitê para gerir esse fundo. Tem sido na prática do governo federal fazer uma série de comitês, conselhos, grupo de trabalho, etc. E isso aumenta o custo, o déficit público vai se elevando, mas temos aí realmente mais um comitê definido por esse decreto do Executivo. Temos feito em cada edição um comentário sobre direitos na educação. E nessa edição de hoje nós vamos falar sobre educação como bem público, que às vezes é chamado assim, erroneamente, pelos órgãos de governo. A educação não é bem público. Isso está claro, os bens públicos estão definidos na legislação, mas nós temos aí a educação que não é bem público, que é um serviço que apoia naturalmente a sociedade, mas não é a característica como ser um bem público. Se fosse bem público, seria objeto de concessão, não objeto de autorização. Então, na disposição que integra a cartilha dos direitos e deveres na educação, há um espaço e nós destacamos o comentário nessa edição do jornal sobre esse aspecto da educação como bem público, como interrogação, que na realidade não é. Entre as entidades, nós vamos comentar nessa edição de hoje sobre o Sindicato do Estabelecimento de Ensino do Estado do Paraná, que congrega a grande parte dos municípios do Paraná. O Paraná tem 3 sindicatos, um no norte, um no noroeste e outro que congrega o Estado como toda a região de vários municípios. E esse sindicato é um sindicato bastante antigo, um dos primeiros sindicatos existentes do Brasil, patronais, tem um trabalho permanente, inclui uma série de bons eventos, cursos que estão sendo realizados, seminários, e que nós queremos registrar os parabéns ao seu presidente, o professor Sérgio Herrero Moraes, que dirige o sindicato e tem naturalmente colaborado com as instituições de educação básica superior. Por fim, sobre o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós disponibilizamos uma pesquisa feita sobre os eventos na área de direito educacional ao longo de 5 décadas. Desde o primeiro evento que realizou-se o primeiro seminário de direito educacional, já nos anos de 47 anos atrás, até o próximo evento que vai ser realizado, todos eles estão devidamente catalogados, definidos, informados. Isso faz parte de uma atuação no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação no campo da disseminação dos estudos, dos trabalhos no direito educacional. Há um centro de referência, inclusive, em direito educacional, há cursos, há seminários, há uma série de atividades e temos aí realmente colaborado na área de direito educacional em comum acordo com outras entidades, como a Associação Brasileira de Direito Educacional, e entidades que somos fortes para a consolidação do direito educacional como um ramo do saber jurídico. Essas foram as notícias dessa nossa primeira edição de maio